Uma família, uma missão. Capítulo 15. Desfrutando da vida. João 14, de 1 a 7. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Nesse texto acima, Jesus, antes de dizer que é a vida, diz enfaticamente que eu e você não devemos ter medo, preocupação, angústia ou ansiedade, mas sim crermos no que Deus e Ele diz. Isso significa que crer no que Jesus diz é o suficiente para acabar com qualquer turbação do nosso coração. A partir daí, ele assegura 3 coisas. Primeira, ele vai partir para a casa do Pai com o objetivo de preparar lugar para mim e para você. Segunda, que ele vai voltar para nos buscar para morarmos com ele toda a eternidade. Terceira, que sabemos o caminho para onde ele está indo. Tudo isso significa que, caso eu creia no que ele falou, aguardarei em paz a sua volta. Mas aí Tomé observa que sequer sabe para onde Jesus está indo, quanto mais saber o caminho. Foi justamente nesse momento que Jesus repetiu para onde estava indo e respondeu que ele é a ponte tripla para chegar ao Pai em paz, segurança e animado. Nós já vimos a questão da verdade e do caminho. Agora quero me deter na vida. Veja que estamos numa crescente. Primeiro preciso acertar o alvo, a missão, o foco da minha vida e da sua vida, a visão. Depois preciso decidir com quem vou entrar e receber apoio nessa jornada da carreira proposta, a estrutura, a igreja. Agora, por fim, eu preciso escolher com que força ou poder caminharei nessa carreira proposta. Tomé, depois de 3 anos e meio andando com Jesus, ainda não o conseguia ver como o caminho. Ele não conhecia o caminho. Jesus teve que se apresentar a ele. Isso significa que eu e você não temos que somente conhecer Jesus mentalmente, mas precisamos experimentar dele para que ele seja uma realidade em nossas vidas. Espero que você já tenha tido a experiência de que Jesus é a verdade. Você tem certeza que essa experiência já aconteceu quando a única coisa em que você acredita é no que sai da boca de Jesus. Espero também que você já tenha experimentado que Jesus é o caminho. Você só terá certeza que isso aconteceu quando estiver completamente conectado à igreja. Mas agora, a minha expectativa é que você tenha tido a experiência de que Jesus é a vida. Como eu sei que já experimentei que Jesus é a vida? É simples como tudo na vida cristã. Você vive na expectativa da morte ou da vida? Se for na expectativa da morte, ainda não conheceu que Jesus é a vida. Se for na expectativa da vida, essa experiência já aconteceu. Como sei se estou vivendo na expectativa da vida ou da morte? Sabemos pelo efeito dela nas nossas vidas. Gostaria de citar para você 7 características de quem vive na expectativa da morte: medroso, triste, desanimado, passivo, frio, natural, vive retrocedendo. Mas também gostaria de citar 7 características de quem vive na expectativa da vida, que é justamente o contrário da expectativa da morte: alegre, corajoso, bem disposto, proativo, apaixonado, jamais retrocede e anda no sobrenatural. Em qual desses 2 você se enquadra? A mulher samaritana é um grande exemplo de alguém que vivia na expectativa da morte até conhecer Jesus. Depois passou a viver na expectativa da vida. Como era a vida daquela mulher? Ela nasceu, cresceu e gerou muitas expectativas de conquistas em sua vida. Pelo contexto da época, as expectativas tinham a ver com um bom casamento no qual ela seria amada, considerada,
suprida, feliz e satisfeita. Com esse casamento, ela teria filhos que criaria com amor, carinho e sabedoria. Esses filhos lhe dariam alegria e uma casa cheia de netos. Com certeza, essas expectativas passavam pela cabeça da maioria das mulheres daquele tempo. Mas o que aconteceu com ela no decorrer da sua busca pela felicidade? Ela se casou para realizar os sonhos, mas o sonho virou um pesadelo. Ela então tentou novamente, e o resultado foi o Pesadelo Parte 2. Como ela era perseverante, porém, se dispôs a tentar novamente, e então ela conheceu o Pesadelo Parte 3. Isso se repetiu mais 2 vezes até conhecer o Pesadelo Parte 5. Foi nesse ponto que, depois de frustração após frustração, ela resolveu abandonar o sonho e se juntar com aquele que se dispôs a viver com uma mulher já divorciada 5 vezes. A consequência de todas essas frustrações foi o esvaziamento de toda a expectativa de vida para dar lugar à expectativa de morte. A convivência com as pessoas da cidade não era fácil, pois ela era conhecida como aquela mulher. Ela passou então a viver reclusa em casa. Isso é o que o mundo faz com todos os que vivem e dependem dele. Afinal, seu mentor, o diabo, veio para matar, roubar e destruir qualquer expectativa de vida. João 10:10. Um belo dia, na verdade um extraordinário dia, ela encontra com Jesus no Poço de Jacó. Quem é Jesus? A vida. Inicialmente, aquele dia era para ela apenas mais um dia, vivendo a expectativa da morte. Mas quando ela chega ali, vê um homem sentado junto à fonte. E no contexto dela, isso era um problema. Para piorar a situação, ela percebeu que ele era judeu. Imagino que ela pensou que seria mais um homem para atormentar sua vida. Para surpresa sua, a vida, Jesus, se move em sua direção e lhe pede água. Ela podia ter saído correndo, pensando que seria assediada ou que seria insultada ou qualquer coisa do gênero. Mas quando a vida se manifesta, somos atraídos a ela. Com ousadia, ela pergunta para Jesus como ele, sendo homem e judeu, conversava com ela. Veja que a experiência dela com o judeu não devia ter sido boa anteriormente. Jesus fez de conta que não ouviu o que ela disse e já foi logo se apresentando. Ele disse que se ela o conhecesse, ela é que estaria lhe pedindo água, e se fizesse isso, ele lhe daria água viva, ou seja, vida. A mulher olhou para Jesus sem entender muito o que estava se passando e perguntou onde ele teria essa água viva, vida, e como ele a pegaria, sendo que não carregava nenhuma vasilha para isso, pois ela queria muito essa vida, afinal, quem tem sede sabe o valor de um copo d'água. Aquela mulher vivia cheia de expectativa de morte e, ao primeiro sinal de vida, ficou muito interessada no que ouvia. A conversa se intensificou e ela, cada vez mais interessada, conheceu mais a vida. Tirou suas dúvidas sobre a verdade, entendeu o caminho, aprendeu sobre o seu propósito divino e cada vez mais ficava mais cheia de vida, pois estava com a vasilha certa, enchendo tudo o que podia. Ela entendeu que quem precisava de vasilha para pegar um pouco de vida não era Jesus, e sim ela, ou seja, sou eu, é você, quando estamos juntos com a fonte da vida, que é Jesus. Um coração com fome e sede divina é a vasilha ideal para encher-se de vida e sair saciado. A conversa durou até os discípulos chegarem da cidade. Veja o que aconteceu com aquela mulher. Cheia de expectativa de morte, ela vivia reclusa e triste, e agora estava cheia de vida. Com essa vida veio muitas expectativas de vida. Ela então largou a lata, o cântaro de água aos pés de Jesus, e foi para a cidade, a fim de testemunhar que Jesus estava ali e poderia abençoá-los também. Observe o que a vida fez por ela. Trouxe novamente a esperança. Os sonhos reviveram, o ânimo veio junto, a coragem, a disposição e principalmente a colocou no propósito divino. Veja que Jesus não deu um novo casamento para ela. Não transformou o homem dela em um super-homem, não a encheu de prosperidade, não vingou seus inimigos, mas ele fez por ela algo infinitamente mais importante. Ele lhe deu vida, e com a vida,
as conquistas e vitórias seriam somente uma questão de tempo. E mesmo que essas conquistas não viessem, ela continuaria alegre e feliz, pois já estava satisfeita por receber a vida. Ela agora não dependia mais de algo externo para ser forte e feliz, pois a força e a alegria já estavam dentro dela. A vida é a nossa força para caminhar de forma acelerada na carreira proposta. Com ela, avançamos até o fim sem desistir. A vida fortalece, satisfaz e dá prazer. Sem vida, sem conclusão da carreira proposta. O que Jesus fez com essa mulher samaritana foi a mesma coisa que fez mais tarde com Tomé. Ele se apresentou. A diferença entre eles é que a mulher nunca tinha visto Jesus e Tomé estava com ele há mais de 3 anos. Infelizmente, Tomé ainda não havia conhecido Jesus, mesmo estando com ele todos os dias. No tocante a Tomé, Jesus resolveu o problema com ele. A grande questão é saber se você não está vivendo com Jesus da mesma forma, tendo-o por perto, mas não o conhecendo. Para saber isso, basta checar. Você está vivendo na expectativa de morte ou na expectativa de vida? Na expectativa da morte, ninguém chega ao final do propósito. Na expectativa da vida, não falta força para não só caminharmos na carreira proposta, mas também para corrermos essa carreira sem nos fatigar pelo caminho, desmaiando em nossas almas, como disse o apóstolo Paulo. Você conheceu a vida? Então dê glória a Deus, porque nada mais pode parar você. Repita comigo essa confissão. Eu creio e recebi a vida divina, que é Jesus Cristo. Tenho alegria e esperança, pois essa vida inundou o meu interior. Não preciso de nada externo para desfrutar dessa vida, pois ela está dentro de mim. Essa vida é o meu combustível para as conquistas que Deus tem para mim nessa terra. Pergunta: o que a vida produz dentro de você de mais importante? Desafio: busque a vida até sentir que jorra um rio de água viva dentro de você.